pessoal, tudo bem? E chegamos ao nosso quarto e último vídeo da correção das questões sobre o livro Os Barcos de Papel, ok? Mesmo esquema, certinho quando tiver certo, X quando tiver errado, e quando tiver meio certo, põe um certinho cortado, e não se esquecendo de escrever a correção no final, ok? Então fiquem com Deus e até mais. Aí vai a correção. Correção das questões sobre o livro Os Barcos de Papel, parte 4. Aí a capa do livro físico, para vocês verem. Pergunta de número 31. Quem chegou na caverna antes dos bandidos e desceram para junto dos meninos com comida? Quem chegou à caverna antes foram os bombeiros. Pergunta de número 32. Quem abordou os bandidos antes deles chegarem à entrada da caverna? Quem abordou os bandidos antes deles chegarem à entrada da caverna foi a polícia. Pergunta de número 33. Quais são os nomes dos bandidos? Resposta. Os nomes dos bandidos são Carlão e Sete Vidas. E aí vai mais um espacinho para vocês darem pausa se for necessário para copiar mais alguma coisa, ok? Questão de número 34. O que aconteceu com os bandidos no final da história? No final da história, os bandidos foram presos. Pergunta de número 35. Como os policiais encontraram os meninos? Resposta. Eles viram os barquinhos de papel que os meninos mandaram para a superfície pelo sumidouro. Pergunta de número 36. Todos os barquinhos chegaram ao lado de fora, por quê? Não. Nem todos os barquinhos chegaram ao lado de fora, porque havia alguns que eram mordiscados pelos peixes e acabavam por afundar, ok? Podem pausar. Pergunta de número 37. Quem teve a ideia de fazer os barquinhos? Quem teve a ideia de fazer os barquinhos de papel foi Quito. Pergunta de número 38. Você gostou do livro? Por quê? Essa resposta é uma resposta pessoal. Vocês vão dizer o que vocês acharam, ok? Pergunta de número 39. Qual é o clímax da história? O clímax da história é o momento em que os meninos descobrem que o homem que os tinha visitado era um bandido. E aí vai mais um espacinho para vocês pausarem, se for necessário, copiar alguma coisa. Pergunta de número 40. Faça um resumo do texto. O resumo do texto é todo esse que tá aí na tela para vocês, ok? Então, deem uma lida, confiram aí se vocês fizeram certinho, né? Eu coloquei aí o início, né, destacado, que é o momento em que a gente apresenta os personagens e as situações, o desenvolvimento, que é onde a história começa de verdade, o clímax, que é a pior parte, a parte mais complicada da história para os personagens, e o desfecho, que é o final, tá? Da história, quando as coisas começam a se resolver e finalmente se resolvem, ok? Esse é o desfecho de uma narrativa. Até mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.